Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Novamente, prazer para quem chegou agora. Meu nome é Juliano Manini, sou analista de implantação do Grupo Fácil Informática, e hoje eu vou apresentar para vocês, né, as funcionalidades e como que deve ser operado o portal de autorizações e faturamento da Fachesf Luminar, tá? Peço uma gentileza que durante a apresentação os microfones permaneçam no mudo. Caso tenha alguma dúvida, basta colocar no chat aqui do Google Meeting e aí eu vou respondendo durante a apresentação, tá bom? Bom, o portal de autorizações e faturamento da Fachesf Luminar, ele é totalmente web, tá? Então, de qualquer equipamento com acesso à internet, vocês conseguirão acessar o portal para realizar as suas atividades, ok? Assim que você acessar o portal, você terá uma tela semelhante a essa, com a logomarca da Fachesf Luminar, né? E para que você possa entrar com as suas credenciais. Para entrar com as suas credenciais, no primeiro momento, a credencial padrão, tá? Ela é o seu CNPJ no usuário. Então você vai selecionar primeiro aqui o tipo de acesso, prestador PJ, de pessoa jurídica. Em seguida, no seu usuário, colocar o seu CNPJ, somente os números, tá? Não é necessário colocar ponto, traço ou barra. E depois na senha, você deve digitar a sua senha, pois o portal ele é protegido, né, pela LGPD e não permite a função colar aqui no momento de acessar. Vamos digitar a senha. E depois é só clicar no botão entrar para poder fazer a elegibilidade. Caso você erre a sua senha por 3 vezes consecutivas, o portal ele bloqueia o seu acesso por 5 minutos, tá? Então ele interrompe o seu acesso, vai aparecer uma mensagem que a senha está errada e o acesso está bloqueado. Tá? Então procurem aí, errou a senha uma vez, já procura o colega do lado, uma outra pessoa para verificar qual que é a senha, para que não haja esse bloqueio, tá? O acesso ao portal ele é único por CNPJ, então, independente da quantidade de pessoas que estarão utilizando o portal ao mesmo tempo, todos utilizarão o mesmo login e mesma senha para acessar o portal, tá? Descendo um pouquinho aqui no portal, vocês poderão encontrar, né, informações úteis, como um bannerzinho passando alguma propaganda com um link para poder acessar e algumas outras informações que a Fachesf Luminar poderá colocar aqui para orientação. Vamos acessar o portal aqui então, clicar no botão entrar. O sistema vai fazer aqui a validação do meu usuário e senha. E eu fiz acesso ao portal. Lembrando que esse portal aqui é um portal de treinamentos, tá? Então, as informações aqui, elas são totalmente fictícias. O importante é vocês entenderem como realizar as ações dentro do portal e onde localizar, né, os locais que vocês vão utilizar, como gerar guia de SADT, fazer o seu faturamento, falar, né, abrir um chamado de Fale Conosco e demais opções aqui. Vou dividir o treinamento em duas partes. Primeiro vamos falar sobre autorizações e depois falaremos sobre o faturamento. Antes da gente começar a falar aqui do botãozinho de guias, vou dar um overview aqui nos demais opções, falando primeiro do botão consulta do beneficiário. Nesse local aqui, vocês conseguirão realizar a elegibilidade do beneficiário para verificar se ele está ativo no plano, qual que é o número da sua carteirinha, né, para conseguirão fazer toda essa análise aqui do beneficiário. Para isso, basta preencher aqui no campo do beneficiário com o nome do beneficiário, ou com o seu CPF, ou com o número da sua carteirinha. Eu vou colocar aqui os dados do beneficiário, ele vai preencher as informações, eu clico em pesquisar, e aqui abaixo ele traz os dados de elegibilidade. Na faixa azul, o nome do beneficiário, e aqui embaixo as informações cadastrais dele. Então, a situação dele é um beneficiário ativo no plano, ele é o titular, vai mostrar qual que é o plano, a unidade que ele está vinculada, o número da carteirinha e a data de validade da sua carteirinha. Aqui à direita, no sinalzinho de mais, vocês conseguirão consultar as carências e pré-existências, né, associadas ao beneficiário. Então, nós temos aqui na coluna nome, os tipos de carência, quando começou a contagem da carência e quando finaliza a vigência da carência. Então, se na data do vencimento, né, se na coluna vencimento eu tenho uma data a vencer, o beneficiário está em carência para aquele tipo. Datas vencidas, ele já cumpriu toda aquela carência. Continuando aqui,
Para que eu possa voltar àquele menu onde tem as opções, eu posso clicar aqui na casinha e ele retorna lá o menu, ou eu posso vir aqui no botãozinho de menu para que eu possa ter acesso ao menu de opções, tá? Botãozinho de usuários, clicando aqui, ele segmenta o grupo e traz a opção para que eu possa trocar a senha. Então eu tenho que digitar a senha atual, a nova senha e confirmar a digitação da nova senha, tá? A nova senha, ela deve ter alguns requisitos mínimos de segurança, que são pelo menos 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula, um numeral e um caractere especial, tá? Não esqueçam, caso vocês troquem a senha, comuniquem a todos os usuários do sistema da nova senha, porque, como eu mencionei, o acesso é único por prestador. Botão de avisos e arquivos. Neste local, a Fachesf Luminar, ela vai compartilhar com vocês, né, ela vai usar para compartilhar com vocês informações úteis, né, que vão auxiliá-los aí no dia a dia de vocês. O que que ela pode colocar aqui, por exemplo? Pode colocar manual, pode colocar link para videoaula, pode colocar formulários, ofícios, calendário de pagamento, enfim, toda aquela então, toda a documentação que ela compartilha com vocês, prestadores, ela pode colocar diretamente aqui para que você tenha acesso a qualquer momento, tá? Aqui no Avisos e Arquivos, também pode estar segmentado por tópicos, né? Então, eu tenho o tópico de anexo importante, o tópico de aviso beneficiário, o tópico de prestador, tá? Então, clicando no tópico, ele vai mudando aqui as opções. Para que você acesse o documento, basta clicar no envelope aqui do lado esquerdo, tá? Quando ele tem um anexo, estará destacado com clips do lado direito, e você clicando no clips, ele também abre aqui o aviso. Então, nós temos aqui a mensagem do aviso, e o anexo vai estar aqui embaixo. Clicando na opção, você conseguirá visualizar o documento que foi anexado ao aviso, ok? Bom, depois do aviso de arquivos, nós temos aqui o Fale Conosco, tá? O Fale Conosco, ele serve para você poder registrar uma solicitação junto à Fachesf Luminar e também para consultar o andamento das suas solicitações. Então, clicando aqui em registro, o sistema vai pedir que você informe a categoria, né? Qual que é o assunto que você vai tratar com a Fachesf Luminar, tá? Então, nós temos algumas categorias de... Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, reajuste credenciado, alteração tributária, alteração de pessoa jurídica. Vamos pegar aqui alteração de dados bancários, por exemplo. Em seguida, você deve informar o seu e-mail para que você possa receber uma cópia do protocolo de atendimento. E aqui embaixo, você vai descrever a sua solicitação, tá? Algumas categorias, né, como por exemplo aqui de alteração de dados bancários, elas estão associadas à obrigatoriedade de você anexar um documento. Então tem aqui já falando que, né, arquivos obrigatórios, comprovante de titularidade de conta. Para que você possa anexar o documento, você vai vir aqui em tipo de arquivo, vai selecionar o comprovante de titularidade de conta, em seguida clicar aqui na setinha para cima, selecionar o documento no diretório do seu computador, e depois clicar no botãozinho verde adicionar arquivo. E o arquivo vai ser adicionado no seu chamado, tá? Você pode colocar documentos com tamanho máximo de até 30 megabytes, tá? E tem categorias, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui uma alteração de alteração tributária, eu posso ter outros documentos, né? Tá vendo? Isso aqui é só um documento que chama comprovante. Então, se eu pegar uma outra aqui, alteração de pessoa física para jurídica. Então, eu tenho mais documentos. Então, eu tenho que colocar um documento de cada tipo, e enquanto eu não finalizar todo o anexo daqui, eu não consigo continuar. Então, aqui vai mostrar todos os tipos, e eu vou colocando um a um aqui, para que eu possa fazer, né, a abertura do meu chamado. Então, eu coloquei o primeiro,
ele já vai sumir daqui e eu já tenho os demais para ir colocando, tá? Mas eu também posso ter opções que não está associada a nenhum documento, como, por exemplo, aqui, relatório de pagamentos. Ele não tem a obrigatoriedade de eu colocar nenhum documento, beleza? Terminei de preencher, coloquei os documentos que são necessários, eu clico no botão salvar, o sistema faz a validação e me dá depois o número do chamado e o protocolo do atendimento. Para que vocês possam acompanhar a evolução, o andamento do chamado, vocês vão vir aqui no menu, Fale Conosco, Consulta. Então, aqui vocês têm vários filtros para que vocês possam realizar a busca dos chamados. Como eu tenho o número de chamado, eu vou preencher no campo associado, vou pesquisar, e o chamado está aqui embaixo já para que eu possa dar o acompanhamento. Então, nós temos aqui o cabeçalho, onde nós temos as informações do chamado, que ele está em resolução, qual categoria que foi aberto o chamado, as informações aqui principais, aquilo que foi já descrito no chamado, tá? Aqui nesse reloginho, você vai conseguir acompanhar toda a troca de informação. Então, aqui foi aquilo que eu inseri. Depois, o atendente vai colocar uma informação, vai aparecer aqui embaixo, e assim sucessivamente, tá? Os anexos, quando tiver, tanto o que você colocar, quanto o que a equipe da central de atendimento também puder colocar aqui, você vai conseguir visualizar e fazer o download dessa documentação. Caso haja necessidade de você abrir uma nova solicitação, né, inserir uma nova informação do chamado, é só clicar no sinalzinho de mais e preencher, coloca o e-mail, descreve o que você deseja aqui, pode também formatar o texto, enfim, fica à vontade, e se precisar colocar mais anexos, é só clicar na setinha para cima e anexar novos documentos, ok? Bom, continuando aqui, botãozinho de relatórios. Aqui dentro nós temos três opções de relatórios, vamos falar na primeira delas, o demonstrativo de pagamento. Clicando aqui, o sistema ele vai pedir para que você informe a competência, né? Ou vai pedir para que você informe a data do pagamento. Melhor busca é por competência, que daí ele já considera o mês todo, tá? Da competência. Então vamos pegar aqui uma competência de julho, por exemplo. Vou clicar no botão pesquisar e ele vai trazer para mim o pagamento ou os pagamentos que foram realizados dentro dessa competência. Então está aqui o dado do pagamento. Então nós temos aqui banco, agência e conta onde foi efetuado o pagamento, a data do pagamento, o valor que o prestador cobrou no momento que ele enviou a sua conta médica, o valor que o sistema processou, o valor que foi pago e a glosa, quando houver, vai estar discriminada aqui também, tá? Clicando no izinho verde aqui, vocês conseguirão visualizar o demonstrativo de pagamento, tá? E caso vocês precisarem imprimir o demonstrativo, é só clicar aqui na impressora e aí ele vai abrir aqui a tela de impressão para que você possa gerar o documento do demonstrativo de pagamento, ok? E aqui à direita, você consegue gerar um arquivo XML do demonstrativo de pagamento. Então, se o seu setor financeiro trabalha com softwares de XML, você pode gerar esse demonstrativo para exportar para o seu software XML e fazer a sua gestão financeira. Próximo relatório, nós temos é o demonstrativo, né, o relatório anual de imposto de renda. Tá? Então, aqui também, você deve informar o ano base que houve as retenções, né, normalmente é o ano anterior ao vigente, deixo marcado a opção Receita Federal e considerar outros cadastros e batimentos de IRF. Em seguida, eu clico no botão Gerar IR. Ele vai pedir para salvar no diretório. Vou salvar aqui. E o documento, no modelo padrão da Receita Federal para a declaração de imposto de renda, ele vai ser gerado para que vocês possam realizar aí a sua declaração de imposto de renda. Ok? Se eu quiser também, eu posso deixar na versão WebPlan, vou gerar, e ele vai me dar as informações aqui, para que eu possa, né, mês a mês aqui, daquilo que foi valor bruto, o valor do IR e o valor líquido que foi pago, tá? Também é possível imprimir essa telinha. Por fim, nós temos a consulta de procedimento. Aqui na consulta de procedimento, vocês conseguirão, né, visualizar
os procedimentos que vocês, prestadores, nesse nosso exemplo aqui, né, nossa reunião de hoje, diagnósticos e laboratórios, têm de cobertura com a FACESP Luminar, tá? Então, você pode pesquisar cobertura por especialidade de procedimentos, por beneficiário específico. Então, de repente, tem algum beneficiário que tem uma cobertura de procedimento diferenciada, então ele vai estar associado a ele. Poderão também pesquisar por tipo de serviço. Eu quero procedimento de consulta, exames ou cirurgias e internações. Se pertence ou não ao PAC, né, o procedimento de alta complexidade. Se possui ou não DUT. Se pertence ou não ao rol. E se é ou não é um procedimento de tratamento odontológico, tá? E também podem pesquisar aqui diretamente no campo do procedimento, informando a descrição do procedimento, né, se eu não sei o código, por exemplo, hemograma, ele já vai trazer lá o hemograma, ou se eu sei o código do procedimento, eu posso pesquisar pelo código do procedimento e ele já vai me localizar o procedimento. Em seguida, é só clicar no botãozinho pesquisar, o meu provavelmente não vai aparecer, ou não, apareceu sim, já fizeram uma atualização aqui. Então ele vai trazer aqui o procedimento aqui embaixo, tá? Então eu tenho o código, a descrição, qual que é o valor conforme o meu contrato, né, do prestador que está logado em sistema com a FACESP Luminar, tá? E clicando no sinalzinho de mais, vocês conseguirão visualizar as parametrizações do procedimento, tá? E aí, no dia a dia de vocês, com a vivência, né, de utilização do sistema, vocês vão conseguir compreender melhor o que cada marquinha aqui dessa faz, tá? Mas o que que é o diferencial aqui? Por exemplo, necessita de documentação marcado sim. Essa informação aqui significa que quando eu solicitar autorização de uma ressonância magnética de coluna cervical, dorsal ou lombar, o portal ele vai falar para mim, olha, você tem que anexar um documento do tipo tal para você conseguir dar a sua solicitação, tá? Então eu não consigo pedir o procedimento se eu não anexar o documento. Marcado serviço condicionado, então é um serviço condicionado à auditoria médica para que seja utilizado. Então ele pertence ao rol da operadora, necessita de laudo. Então algumas marcaçõezinhas aqui, vocês vão visualizar que, a depender de como está configurado, cada solicitação de cada procedimento tem um comportamento diferente. Se eu pegar o hemograma aqui, por exemplo, vocês vão ver que ele já não tem, né? Então aqui, ó, ele já não necessita de documentação na solicitação inicial, ele não está marcado que é um serviço condicionado, ele não está marcado que necessita de laudo, então é um procedimento que é um procedimento mais simples, ele tem um comportamento mais, vamos dizer assim, mais singular para poder fazer a sua autorização, tá? Continuando aqui então, meus serviços, alterar dados cadastrais, neste local aqui, vocês conseguirão consultar os seus dados cadastrais, tá? Então, visualizar aqui, é importante que vocês sempre deem uma olhadinha aí, principalmente o pessoal da parte de gestão, o pessoal que faz, né, a parte mais de contato com a operadora, para verificar se todos os seus dados cadastrais estão devidamente cadastrados aqui e atualizados, principalmente os dados de contato telefônicos e e-mail, tá? Porque é o canal de comunicação da FACESP Luminar com vocês, tá? Tem também os endereços de atendimento, as especialidades que vocês possuem contratadas. Caso vocês tenham o corpo clínico vai ficar disponível à ação. Também temos aqui as qualificações, né, que são os certificados que o prestador consegue junto às empresas certificadoras aí, qualificadoras, para que vocês tenham, por exemplo, uma ISO 9000, uma ONA, né, para que vocês tenham, e pode mandar para o operador e a operadora coloca no cadastro de vocês. E também tá a sua regra de retenção ou isenção de impostos, tá? Alguns campos são habilitados para que você possa alterar. Por exemplo, aqui, o do endereço eu não consigo fazer nada, tá? Não tem nenhuma ação aqui. Agora, o de contato eu já consigo editar aqui, por exemplo, o telefone, eu já consigo alterar o e-mail, tá? Então, aqui alguns campos permite que você faça a edição, e se estiver errado, você já pode ajustar, clicar no botão salvar, confirmar a alteração do dado cadastral,
a página ela será atualizada e a sua nova informação já estará gravada aqui, tá? A não ser que o que você precise alterar demande análise de uma pessoa, né, lá da equipe de credenciamento. Ah, eu quero incluir um profissional no corpo clínico. Então eu tenho que mandar lá o diploma do profissional, os certificados dele, as documentações comprobatórias que ele é um profissional daquela especialidade. Aí, se você pedir essa informação, a sua solicitação vai ficar pendente análise e só depois da análise do credenciamento que vai ser efetivado ou não a alteração cadastral, ok? Vamos lá então. Botão de guias. Aqui no botão de guias, né, eu estou mostrando aqui para vocês todos os tipos de guias possíveis de utilizarem, tá? Mas pelo perfil dos nossos prestadores aqui na sala hoje, vocês vão utilizar na sua grande maioria guia de SADT, porque é o perfil de laboratórios e diagnóstico por imagem, né? Então vocês vão usar praticamente somente a guia de SP-SADT. Vamos clicar aqui na guia de SADT. O portal ele vai apresentar para vocês um modelo padrão da guia de SADT TIS da ANS, tá? E os campos com asterisco, tá? Da mesma corzinha aqui. A gente tinha até pedido para colocar uma cor diferente, mas acho que nessa base aqui eles não alteraram. Então, o campo que tiver com um asterisco são campos obrigatórios de preenchimento, tá? Se você não preencher um desses campos, você não conseguirá dar seguimento na sua solicitação, ok? Vamos iniciar então o preenchimento aqui pelo campo número 8. Vou dar um zoom aqui só para tentar aumentar um pouquinho, ver se fica melhor a tela para vocês. Eu sei que quando compartilha a tela fica um pouquinho pequena. Então, vou começar preenchendo aqui o campo número 8 do tópico dados do beneficiário, onde nesse campo eu posso inserir o nome do beneficiário, ou o número da sua carteirinha, ou o seu CPF, tá? A depender de como a Fachesf Luminar deixa esse campo habilitado, ok? Então, eles podem falar, eu quero só com CPF, eu quero só com o número da carteira. Vamos pegar aqui, identificar o beneficiário. Beleza. O sistema já vai preencher com as demais informações. Aqui no campo 12 é o atendimento ao recém-nascido, tá? Ele já vem marcado como não, mas caso o atendimento que eu vou prestar seja para o recém-nascido do titular, eu marco que sim, e aí eu vou rolar a tela até o tópico das informações adicionais, e eu devo informar a data de nascimento do recém-nascido, para que o sistema faça, né, a elegibilidade se ele está dentro dos 30 dias lá de cobertura obrigatória no plano do titular, tá? Vamos voltar, marcar como não. Em seguida, eu tenho aqui os dados do solicitante. Como vocês podem ver, o solicitante, né, o médico que está pedindo a realização daquele exame, não é obrigatório de ser informado aqui. Então, nesse exemplo, eu não vou informar. No próximo exemplo, eu informo o preenchimento, eu explico como que deve ser preenchido aqui, caso vocês queiram. Campo 21, obrigatório, caráter de atendimento, se é eletivo ou urgência e emergência. Então, campo cadastro eletivo. Data da solicitação. Então, ela já vai vir preenchida com a data do dia vigente, tá? Mas, se a Fachesf Luminar permitir, vocês poderão solicitar com datas retroativas, tá? Então, o retroativo vai fazer a mãozinha no dia, tá? Então, tá lá, é só selecionar. Se ficar apagadinho assim, é porque não está habilitado. Saúde ocupacional, PCMSO, vocês podem deixar comum, não tem problema. Indicação de cobertura especial, se você está atendendo uma gestante, um pré ou pós-operatório. Indicação clínica não é obrigatório. Indicação clínica não é obrigatório, mas caso vocês queiram oh, caramba. Mas caso vocês queiram preencher, é só descrever aqui no campo 23 a indicação clínica. E eu vou para o próximo tópico do contratado executante. Aqui nós temos a maioria das todas as opções aqui, elas não são obrigatórias, tá? Mas caso você queira, tipo de atendimento que você vai fazer. Vou fazer um exame, vou fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma terapia renal substitutiva, exame radiológico, enfim, você pode selecionar aqui de acordo com o tipo de exame que você vai realizar. Se tem alguma indicação de acidente, primeira consulta vocês não vão utilizar, motivo de encerramento está vazio,
Regime de atendimento, ambulatorial, domiciliar, internação, pronto-socorro ou telesaúde. Na maioria, vocês vão utilizar como ambulatorial. E saúde ocupacional, vocês também não vão preencher aqui, provavelmente vocês não vão atender saúde ocupacional. Mas, se atender, então você vai preencher lá qual que é o tipo da saúde ocupacional daquele exame. Vou para o tópico do procedimento. Para inserir o procedimento, eu clico no botão inserir, e aqui eu vou digitar o código do procedimento ou a descrição do procedimento. Então, vou fazer uma solicitação simples aqui, pegar um hemograma. Vou clicar sobre o nome, posso aumentar a sua quantidade se for necessário, né? Via de acesso, enfim, eu tenho as opções para que eu possa preencher aqui. Clico no botão confirmar para ele inserir na guia. Vamos descendo. Profissional executante eu vou falar no próximo exemplo. Observações justificativa. Aquilo que você preencher sairá impresso lá no campo 58 da guia. Informações adicionais, auditoria e anexo, eu também falo no próximo exemplo. Terminei o preenchimento dos campos obrigatórios, vou clicar no botão gravar. O portal vai perguntar se eu confirmo a solicitação da minha guia de SADT. Sim, e ele está fazendo aqui a validação de dados de tudo aquilo que eu preenchi. Nesse momento aqui, a minha guia ela poderá ser autorizada, poderá ficar pendente a análise da regulação médica, ou poderá ser negada, né, já de imediato, a depender de como está, né, como foi realizada a elegibilidade. No nosso exemplo aqui, autorização concedida para todos os procedimentos, temos os dados da guia, e aqui embaixo o botão para que eu possa clicar e gerar a guia para a impressão. Tá? Então está aqui a guia para impressão, basta imprimir, o beneficiário assina e realiza lá a hemograma no laboratório. E aqui embaixo, no campo 58, ele vai trazer aqui para vocês a senha de autorização, a validade da guia, aquela informação que eu preenchi e também o telefone do local de atendimento. Ok? Bom, mais um exemplo aqui. Vou preencher o beneficiário no campo 3. Solicitante. Caso vocês queiram preencher, né, o solicitante lá, o médico que carimbou e assinou o pedido médico, então como que vocês devem preencher aqui os dados do solicitante? A primeira opção é, no campo 13, eu informo eu, como prestador logado no sistema, eu vou colocar lá, por exemplo, pegar aqui o da Marília colocou que ela faz parte do laboratório Labif, Labif, né, LabLife, alguma coisa assim. Então ela vai colocar aqui o nome do laboratório ou o seu CNPJ, Laboratório LabLife, né? Ou Laboratório Edmar Victor, Laboratório Fleury, Inlab, né? Lab Edmar. Então vai colocar aqui o nome de você, o prestador que está logado em sistema. Então tá aqui, né? Hospital VNH, tal, que é o hospital que está logado no sistema, tá? E aqui no campo do profissional, você vai colocar lá o código do conselho do profissional ou pesquisar pelo nome. E aqui ele carimbou e assinou pedido. Então, coloquei aqui o profissional, beleza, e eu vou selecionar a especialidade. A especialidade vai estar lá para vocês, lá, análises clínicas, ou a especialidade do médico. Qual que é a especialidade dele? A especialidade dele é clínica médica. Perfeito. Então, tá aqui. Tá ok? E a segunda forma de preencher? Direto no campo 13, eu coloco os dados do profissional. Então, vou pegar aqui o conselho dele, 197232, vai achar o profissional, eu clico e ele já vai preencher todos os campos com os dados do profissional. E aí eu informo a especialidade dele, tá? Caso você preencha o profissional e ele não encontre, é porque o profissional não está na base de dados da Luminar Fachesf. Tá? Aí, se precisar, eu tenho que colocar o profissional. Aí vocês vão ter que encaminhar, pedir para encaminhar a documentação do profissional para a Fachesf Luminar, inserir os dados dele no sistema, tá? Eu preciso solicitar e não está aqui. O que eu vou colocar aqui? Você não precisa preencher, tá? Você deixa em branco. E aí, para deixar em branco, você deve vir aqui embaixo
e limpar os dados da guia, tá? E depois você vai ter que preencher os dados do beneficiário novamente. Beleza? Então são duas possibilidades. Ou você coloca o prestador aqui, que está logado no sistema, e o profissional aqui embaixo, ou coloca o profissional direto aqui e ele vai preencher todos os campos. Lembrando que não é obrigatório o preenchimento, tá? Então, continuando o preenchimento aqui, eletivo, vou preencher só os campos obrigatórios, contratado executante, vou colocar aqui o exame, vou lá para o procedimento. Explicar um pouquinho mais aqui a parte do procedimento. Então, eu já sei inserir um procedimento de uma única vez, né? Mas, Juliano, tem alguma forma mais fácil de eu inserir o procedimento, principalmente para os laboratórios, né? Chega aquele pedido lá com aquele monte de exame, aquela rotina lá, tem hemograma, sódio, cálcio, potássio, HDL, LDL, enfim, tem aquele monte de procedimento. Sim, tem uma forma mais fácil. É uma inserção em lote, tá? Então, para inserir em lote, eu vou ter que colocar um procedimento por linha. Para informar uma quantidade maior que um, eu tenho que colocar o código do procedimento, asterisco e a quantidade desejada, e assim sucessivamente. Então, eu vou vir aqui e eu vou colocar um código abaixo do outro. Vou colocar códigos aleatórios aqui, tá? Eu vou pegar lá, 41, 10, 12, 27, 40, 30, 43, 61, que é o hemograma, 40, 10, 10, 10 no ECG, 50.160 são sessões de fisioterapia, é, 50.462, acho que é consulta em psicologia, e eu vou falar que esse código aqui eu quero na quantidade 5, então eu coloco asterisco e quantidade 5. E eu coloco mais um código aqui, tá? Então, para colocar em lote, vocês têm que saber o código do procedimento, tá? O código do procedimento está sempre no padrão TUS, tá? Então, vai estar lá conforme o rol. Terminei de colocar, clico no botão inserir, o sistema faz a validação, os procedimentos que foram validados estão inseridos, e se tiver algum procedimento que você errou na digitação, ele vai falar que o código é inexistente, tá? E está aqui todos os procedimentos inseridos de uma única vez na minha guia, para vocês ganharem tempo. A partir do momento que você inseriu, o que você consegue fazer? Posso selecionar, clicar em alterar, e, por exemplo, coloquei a quantidade errada, não eram 5, eram 3, eu altero a quantidade. Ele vai demorar um pouquinho aqui, eu vou atualizar a tela. E vou refazer aqui, porque eu esqueci que o alterar aqui ele não tá atualizando, que essa base aqui, como eu falei, é de treinamento, ela não está atualizando aqui algumas informações. Então, vou só preencher novamente aqui. Vou colocar os procedimentos rapidinho. Vou colocar 3 procedimentos só, para a gente poder simular. Tá? Além do alterar, eu posso também selecionar e remover, caso eu queira, e também inserir novamente em lote, inserir um por um, tá? Então não tem problema nenhum. Aqui também o sistema fala para você as tabelas que estão associadas ao serviço. Então, na tabela 18, vocês vão encontrar os códigos de diárias, taxas e gases medicinais. Na tabela 19, de materiais e OPME. Na tabela 20, de medicamentos. Quando que eu devo solicitar, né, uma taxa, um material comum ou um medicamento? Quando este necessitar de análise da regulação médica. Tá? Eu não preciso solicitar que, eu vou fazer um hemograma, eu não preciso falar que eu utilizei um acesso, que eu utilizei uma agulha, que eu utilizei um tubo para poder armazenar lá o sangue, que eu utilizei um algodão, que eu utilizei um esparadrapo. Eu não preciso solicitar autorização para isso. Isso eu justifico em conta médica como despesa daquele procedimento. Tá? Mas se eu estou fazendo, eu sou uma clínica de diagnóstico e eu vou fazer uma ressonância magnética com sedação, e essa sedação necessita, né, de autorização da regulação, aí sim eu tenho que
vir aqui, mudo para a tabela 20 e eu vou buscar aqui a medicação da sedação, a anestesia, tá? Então eu vou procurar aqui sedação, tem um nome lá do medicamento, e aí eu vou solicitar autorização, tá? Ah, eu vou fazer lá, o paciente chegou na clínica, ele fez a rotina de sangue dele, e aí ele passou mal por algum motivo, teve alguma reação alérgica, alguma coisa assim. E aí eu preciso deixar ele descansando numa salinha lá, com acompanhamento, e eu tenho isso no meu contrato. Eu tenho lá uma taxa de sala de descanso, uma taxa de sala de observação. Opa, preciso solicitar autorização para isso? Não, eu vou cobrar em conta médica. Ah, mas o paciente chegou e já informou para mim que ele pode passar mal e vai precisar ficar em observação. O que que você pode fazer? Você pode até solicitar a sala, clicando em inserir, alterando para a tabela 18 e solicitando aqui a taxa. Procurei a taxa de sala de descanso. Opa, não achei. É porque ela não está no meu cadastro. Ela obrigatoriamente deve estar no seu cadastro. Mas se eu procurar como taxa de sala, eu vou achar aqui as taxas de sala que eu posso utilizar. Então, ó, taxa de recuperação pós-anestesia, por exemplo. Você pode até solicitar autorização aqui, e aí depois que você solicitar, nas informações adicionais, você vai justificar, vai complementar a informação falando, ó, eu estou solicitando essa taxa de sala, porque o paciente informou que ele passa mal, assim, 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 tem um documento, enfim, né? Então você tem que justificar algo que foge da rotina, foge do comum, tá? Bom, deixa eu remover o hemograma aqui. Removi. Então eu vou fazer uma solicitação aqui, como se fosse lá, ele vai fazer um ECG e vai fazer uma ressonância magnética no mesmo local. Por que que eu solicitei os dois aqui? O ECG é um procedimento simples, né? E ele não precisa de regulação médica. Já a ressonância magnética, sim, precisa. Quando eu faço uma solicitação de procedimentos que um autoriza e outro precisa da regulação, a minha guia inteira vai ficar pendente, tá? Então, por isso que eu estou solicitando, para que vocês vejam. Ah, mas eu posso fazer o ECG? Não, porque eu não vou ter a senha autorizada. Eu tenho que esperar a regulação para poder fazer o atendimento ao beneficiário. Tá? Então, na vivência de vocês aí no dia a dia, separem as guias. Ah, eu sei que a ressonância passa pela regulação e o ECG não. Solicita uma guia de ressonância e a outra guia do ECG para que você possa fazer aí ou atender o beneficiário, tá? Vou deixar dessa forma aqui. Profissional executante não é obrigatório, caso vocês queiram preencher, clica no sinalzinho de mais, informa qual que é o grau de participação do profissional, localiza o profissional e informa a especialidade do profissional, tá? E depois é só confirmar. Se precisar remover, é só remover, e se precisar editar, é só alterar. Observação justificativa nós já falamos, que sai lá no rodapé da guia. Informações adicionais. Então, aqui nas informações adicionais, como eu havia mencionado, local para que vocês possam inserir informações, né? Então, a gente recomenda que vocês vão fazer o quê? Inserir informações que irão auxiliar a regulação no entendimento da solicitação. Oh, não preencheu nada, ó. Inserir informações que irão auxiliar a regulação no entendimento da sua solicitação, tá? Quanto mais informações complementares vocês colocarem aqui, melhor é a compreensão da regulação naquilo que você está solicitando e mais ágil será a liberação da guia, tá? E quando que vocês devem preencher? Quando vocês sabem que essa guia vai passar pela regulação. Porque são procedimentos, se eu vou solicitar um hemograma, um sódio e um potássio, isso vai ser autorizado. Então ninguém vai ver essa mensagem, tá? Então, eu vou solicitar lá uma vitamina, sei lá, vitamina D. Vitamina D precisa de regulação? Precisa. Então eu vou colocar, se necessário, eu coloco uma informação adicional aqui, tá?
Contato para auditoria. Então, é caso vocês queiram falar, que a auditoria entre em contato com vocês para vocês conversarem sobre essa solicitação, informa o nome, DDD, telefone, e-mail, e aqui você vai justificar a solicitação do contato da auditoria. Tá? Vamos gravar? E aí tem o consistências encontradas aqui na faixinha vermelha. Lembra que eu falei para vocês, lá na hora que a gente estava consultando o procedimento, né, fazendo a consulta de procedimento, que eu peguei esse mesmo código e estava marcado lá, ó, necessita de documentação? Sim. Está aqui a mensagem. Então, para prosseguir, eu tenho que anexar um documento do tipo justificativa clínica à guia. Para fazer o anexo, você vai vir aqui em tipo de anexo, clica na setinha para baixo, está em ordem alfabética. Eu vou localizar a justificativa clínica, exatamente igual ao que a regra está pedindo, tá? Vou clicar em escolher arquivos, vou pegar o documento que eu quero adicionar e vou confirmar aqui no adicionar. Já inseri. O que você não pode fazer? Colocar documentos com tamanho maior que 5 megabytes, colocar documentos com o mesmo nome, tá? E se você escolher um arquivo que é uma extensão não válida, o sistema vai falar para você qual que é a extensão aceita de documento, tá? Vocês podem colocar quantos documentos forem necessários. Só não pode repetir o nome do documento e nem ter um tamanho maior que 5 megabytes. Terminei todo o preenchimento, vou gravar, vou confirmar a solicitação na minha guia de SADT e tá lá, ó. Então, os dois procedimentos ficaram em análise, tá? Então, eu não consigo atender o paciente, porque eu não tenho como imprimir a guia. Nesse momento aqui, a guia ela caiu lá automaticamente na regulação. Vamos olhar ela lá na regulação para fazer uma simulação aqui do dia a dia. Então, vou processar ela aqui dentro, tá? Que eu não tenho como fazer isso de forma automática, por causa que a minha base ela é de treinamento. Então, vamos processar ela aqui internamente. Pessoal, tranquilo até aqui. Tô vendo que ninguém está colocando dúvida no chat. Tá tudo certinho, né? A condução tá, estão conseguindo entender, tá rápido, tá tudo certo? Beleza, então já processou. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então, ó, a ressonância, que é o de baixo, ó, ela tá pendente e o ECG tá com OK. O ECG já foi autorizado. Mas aqui, para mim, ó, tá tudo em análise, tá? Então, vamos lá. Entrar aqui na parte de regulação. Eu não vou detalhar muito aqui, tá? Só vou mostrar a tela para que vocês possam só visualizar o que vocês preenchem no momento da solicitação, como aparece para o regulador. Beleza, então a guia já foi processada. Então aqui é a visão do auditor, tá? Então, ele tem um painel que ele vai digitar alguma, responder algum formulário, alguma coisa aqui. Beleza. Aí aqui, ó, no parecer, ele vai conseguir visualizar o que você colocar nas informações adicionais e também se você preencher o contato para auditoria, tá? Os dois procedimentos, olha lá como eu falei, ó, o ECG já está autorizado, mas a ressonância está em análise. E o documento que você anexou, tá? Então ele tem acesso a tudo isso aqui de imediato. Vamos exemplificar aqui o que pode acontecer no dia a dia. A ressonância magnética, ele olhou o documento e o documento não está legível, não abriu, está com algum problema, ou está precisando de mais alguma informação. Aí o que que o médico regulador vai fazer? Vai colocar um parecer aqui, né? Prestador.
colocar em letra maiúscula fica melhor. Por favor, anexar exames de imagens realizados anteriormente pelo beneficiário, se houver. Vai gravar o parecer para vocês e vai devolver a guia para você. Ele não vai fazer mais nada. Ele vai mandar de volta para o prestador. Ele está precisando de informações complementares para poder fazer a sua análise. Você está trabalhando, né? Tal. Vou atender um outro paciente e aí o sistema te dá um pop-up aqui, ó. Atenção. Existem uma ou X guias em auditoria aguardando documentação e ou informações. Gentileza analisar e respondê-las. Essa mensagem sempre vai aparecer para vocês quando a regulação médica estiver aguardando, né, mandar uma guia de volta para vocês, tá? Eu, como atendente, sou eu responsável por responder? Não. E o que eu faço? Clico em fechar e continuo trabalhando. Faço a guia do próximo paciente, tá? O responsável, né, ou né, quem que tem que fazer, ele vai ter que entrar e responder essa guia. Esse pop-up vai ficar aparecendo até que seja respondido. Quanto mais rápido respondido, mais rápida a guia é liberada. Para acessar aqui, eu tenho duas possibilidades. Venho no verificar, e ele já vai direcionar eu diretamente para a opção do localizar procedimentos, já com o filtro preenchido no status aguardando documentação, que é a situação da minha guia. E vai trazer aqui as guias aqui embaixo, tá? Então, a minha guia está em análise, está aqui em análise, aguardando documentação, ok? Ela está com o símbolo de liberar senha aqui, por quê? Porque eu tenho um ECG que já foi autorizado, tá? Clicando aqui no histórico de observações, vocês vão conseguir visualizar o que a regulação médica está pedindo e o que vocês colocaram de informações anteriores. No caderninho do lado aqui, vocês conseguirão adicionar uma nova observação, tá? Então, por exemplo, solicitado, documento, né? Solicitado, exames ao beneficiário. Só tomem cuidado aqui em selecionar a opção correta, tá? Se eu estou respondendo para a regulação fez uma pergunta para mim, e eu vou responder sem a necessidade de fazer mais nada, eu respondo aqui, gravo e devolvo para a operadora. Se eu estou gravando uma observação só para informar a regulação que, olha, eu já falei com o beneficiário, já estou providenciando a documentação, mas eu quero que a guia continue comigo para depois eu anexar essa documentação, eu somente gravo a observação, tá? Então, no meu caso, só vou gravar, aí o sistema até fala, ó, essa opção apenas gravará a observação na guia sem devolvê-la para a operadora. Deseja continuar? Sim, eu quero só gravar a mensagem. Então, a mensagem foi gravada, já está aqui, ó, solicitado exames ao beneficiário. A regulação aqui já consegue ver essa mensagem. Ó, já está aqui, ó, automaticamente, tá? O próximo botãozinho é exclamação. Se a regulação médica fizer alguma alteração na sua guia e falar para você assim, prestador, eu alterei o código da sua guia de X para Y, que é o código correto conforme o documento anexado. Valida, por favor, e dê ciência na alteração. Se você estiver ciente, você vai clicar na exclamação e vai confirmar estar ciente da alteração da guia, marcando a opção sim. Se você não estiver ciente, você marca a opção não, coloca uma observação e devolve para a regulação, tá? O caderninho com o desenho do bonequinho aqui são os contatos do beneficiário. Eu falei aqui que eu já pedi para o beneficiário, né?
Então, eu estou aguardando o beneficiário trazer a documentação. Eu vou acionar esse botãozinho aqui, ó, aguardando o beneficiário. Por que que eu tenho que acionar esse botãozinho? Toda guia em regulação, ela tem um SLA para que seja analisada a guia, né? E esse prazo, quando está com um terceiro, com um beneficiário, eu perco o controle, né? Porque eu não sei quando ele vai trazer a documentação. Então, eu marco essa opção para que o sistema possa interromper a contagem e posterior a essa contagem, né, quando o beneficiário trouxer essa documentação, aí sim eu ativo, desativo o botão para que a contagem do prazo seja reiniciada, tá? Então, eu tenho que sempre que marcar quando eu estiver aguardando um beneficiário. O beneficiário trouxe a documentação, eu vou clicar no Clips aqui. Antes de clicar no Clips, aqui embaixo nós temos todos os dados da guia, e aqui no Excelzinho, ele vai mostrar para vocês que eu tenho a ressonância em análise e o ECG já autorizado, tá? Ele mostra aqui o tipo do procedimento, né? Vou lá no Clips, para que eu possa anexar nova documentação, clico no tipo de anexo, vou colocar aqui, por exemplo, que ele me trouxe um raio-x. Então, ele me trouxe um raio-x, nuvenzinha com a setinha para cima, vou achar o documento, ele já vai anexar automaticamente, e eu vou clicar em fechar. E ele vai me dar o local para que eu possa responder a regulação. Documento anexado. Agora sim eu vou gravar e devolver para a operadora. Pesquisando novamente aqui, eu já não tenho mais nenhuma guia guardando documentação. E se eu clicar em qualquer lugar aqui, eu já não tenho mais aquele pop-up de alerta, tá? A regulação vai receber a nossa guia de volta, vai acessar lá a guia, vai visualizar as informações, o outro anexo já estará aqui, as documentações certinha, e agora sim ele vai autorizar lá a ressonância magnética. Beleza, vai gerar a senha de autorização e vai finalizar o processo de regulação médica. Você vai receber a notificação lá que a guia foi autorizada. Você vai vir aqui no localizar procedimentos. Nós temos aqui diversos filtros para que você possa realizar a busca, o acompanhamento das suas guias. Como eu tenho o número da guia, eu já vou aqui em guia operadora, vou colocar o número da guia, vou pesquisar e já está aqui a nossa guia, com a senha gerada, na situação autorizada, e é só eu clicar aqui no relatório TIS e está aqui a guia com os procedimentos devidamente autorizados para que eu possa imprimir e prestar o atendimento ao meu beneficiário. Ok? Pessoal, uma informação importante aqui, tá? Vamos pegar um exemplo que um beneficiário está internado em um hospital, tá? Está internado lá no hospital. Eu vou até fazer uma guia de internação aqui, rapidinho, só para a gente poder demonstrar. E depois eu vou logar com outro prestador aqui. O que que eu quero mostrar para vocês, tá? É, como que vocês devem solicitar um procedimento caso um beneficiário que esteja internado no hospital vá até você, prestador, para realizar algum tipo de exame. Então, vou solicitar a guia de internação aqui, rapidinho.
Estou solicitando uma internação aqui rapidinho. Beleza. Vamos processar ela aqui. Beleza. Ah, essa aqui é DCG. Deixa eu pegar outra aqui. Foi. Então vamos autorizar essa internação. Ainda não foi. Beleza. Então eu vou autorizar aqui a minha internação. Então eu tenho aqui a minha guia devidamente autorizada. Beleza. Então eu tenho a minha guia de internação lá. O paciente está lá no hospital internado. Então tem a guia de internação dele lá. Vou fazer um log off aqui e vou logar com outro prestador. Então, o paciente ele chegou até vocês, até o centro diagnóstico, até o laboratório, vamos dizer que precisa fazer algum exame que não é realizado lá no hospital, e ele foi até vocês lá via ambulância para poder fazer o exame. O que vocês vão precisar de informação para poder solicitar a autorização do SADT para esse beneficiário? Vocês vão precisar que o acompanhante, né, que o enfermeiro que está acompanhando aquele beneficiário, tenha ou este número aqui da guia do prestador, ou este número da guia operadora da internação. Sem essas informações aqui, você não pode atender o paciente, tá? Por quê? Quando eu coloco uma dessas informações aqui na minha guia de SADT, neste campo aqui, ó, 3, número da guia principal, então, com a caixinha desmarcada, é o número grande. Dou um tab, o que ele vai fazer? Ele já vai preencher os dados do beneficiário e do profissional solicitante, que está associado lá na guia de internação. Com isso, eu vinculei, né, eu amarrei a minha guia de SADT, que está sendo solicitada pelo Hospital 05441, a guia de internação que foi solicitada pelo prestador 06421, lá do hospital. Então, eu vinculei isso tudo num único processo. Porque eu não posso ter um paciente internado, né? E aí, no meio da internação dele, ele foi até lá o laboratório, até o diagnóstico por imagem, fazer uma ressonância, um procedimento lá eletivo. Uai, ele não está internado? Como é que ele foi no laboratório lá? Então, o que vai acontecer? Como ele tem uma internação em aberta, se você solicitar uma guia sem referenciar a guia principal, quem não vai receber por esse serviço é você, prestador, porque ele está internado lá, tá? A faixa S luminar vai entender que você fez uma solicitação errada, né? Como é que você fez um exame para um beneficiário que está internado? Então, ele vai glosar aqui o seu atendimento, tá? Então, é importantíssimo que caso um paciente, um beneficiário chegue
na condição de internado, para poder fazer um procedimento com vocês, um exame com vocês, laboratórios ou diagnóstico por imagem, vocês têm que ter o número da guia principal, da guia da internação, para referenciar, tá? Você tem um laboratório ou diagnóstico por imagem dentro do hospital. Então, o hospital tem o credenciamento dele com a faixa S luminar, você tem o seu credenciamento com a faixa S luminar. O paciente está internado, vai fazer o exame com vocês, tem que referenciar a guia de internação aqui no campo 3, tá? Para ficar tudo no processo certinho, beleza? Então, aqui com a caixinha desmarcada, eu coloco o número grande, e se eu marcar a caixinha, eu vou colocar o número da guia operadora. Mas ambos têm a mesma função, tá? É de trazer os dados do paciente e preenchê-lo aqui na guia do SADT, ok? Depois disso, é só preencher a guia normalmente, tá? Com os dados dela. Ele vai fazer um exame eletivo, o executante aqui, o que que ele vai fazer? Vai fazer um exame, o procedimento, ele vai fazer uma TC, tá? Então, vai fazer uma TC de abdômen total, por exemplo, tá? Vou gravar, vai pedir o documento lá. Agora aqui eu preciso colocar um documento do tipo laudo ou do tipo pedido médico. Então, eu vou lá, laudo, vou escolher o arquivo, vou adicionar, vou gravar, confirmar. Aí aqui já foi autorizado, beleza. Quando eu olhar lá no regulação, então eu tenho aqui a guia da internação, e eu vou ter, é que ela ainda não processou, eu vou ter a guia do laboratório, mas o processo está amarrado, está vinculado ao processo, tá? Eu sei que tudo isso foi feito dentro de uma internação, beleza? Então, esse daqui era uma informação importante para vocês. Pessoal, finalizamos então a primeira parte, falando de autorizações. Então, o foco principal foi na guia de SADT, tá? Porque o público, o perfil hoje aqui, laboratório diagnóstico por imagem, vai utilizar praticamente 100% de guia de SADT. Alguma dúvida aqui no processo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quem tiver microfone, quiser habilitar o microfone, só a linha lá do Google Chat, do Google Meeting, para eu poder saber. Beleza, então acho que acredito que todo mundo aqui conseguiu entender. Então vamos continuar aqui, iniciando a segunda parte da nossa apresentação, falando de faturamento. Perdão. Deixa eu logar ali no outro prestador, para eu poder fazer a simulação do envio do XML. Bom, nós temos duas formas de que vocês podem enviar o arquivo XML, tá? Ou melhor, o arquivo XML não. Nós temos duas formas que vocês podem enviar o seu faturamento. A primeira delas é por arquivo de XML, para quem tem um software que gera o arquivo XML, e a segunda delas é o faturamento dos atendimentos, onde eu vou, né, fazer a digitação, conferir as guias que foram autorizadas ali durante o período. Clicando no envio de XML, o portal ele vai trazer essa telinha para vocês, onde vocês têm os filtros para poder fazer a consulta dos arquivos enviados anteriormente, tá? A opção de pesquisar, ele vai trazer todos os arquivos que foram enviados anteriormente. Tenho aqui a primeira opção, que é validação da prévia, tá? O que que é uma validação da prévia? Para que você possa
passar um XML no sistema e o sistema vai fazer uma validação se ele está no padrão e se está com ou sem erros para que seja encaminhado, tá? Essa validação de prévia, ela fica habilitada 365 dias no ano e você pode utilizar ela quando você quiser. Para poder mandar um arquivo, eu clico na setinha aqui para cima, localizo o arquivo XML no diretório do meu computador e clico depois em enviar e confirmo o envio. O sistema faz aqui só a validação, tá vendo se o arquivo está com erro, está com problemas, está tudo certinho, validado, tá? Então aqui está validado para que eu possa acompanhar aqui o meu XML. Então não tem erro. Deu verdinho é porque não está com erro no arquivo XML. Caso tenha algum erro no arquivo, durante a validação, ele vai apresentar a telinha vermelha falando que o arquivo está com inconsistência. E aí você vai pegar, clicar na impressora e ele vai dar para você aqui embaixo, na falha do negócio, qual que foi a inconsistência. Beneficiário não existe, ou seja, na carteirinha que foi informada para o beneficiário, ela não existe no sistema, tá? Então ela não existe no sistema e ele vai dar para você aqui que o beneficiário não existe. E aí você deve fazer a correção e depois fazer a validação novamente do XML, tá? Lembrando que aqui eu não estou encaminhando o XML, tá? Eu estou fazendo uma validação de dados, beleza? Depois que eu validei os dados, quando eu pesquisar, eu vou visualizar aqui o que o meu arquivo XML, então essa prévia aqui, que ela foi validada, então ela vai ter esses símbolos aqui, né, de efetivar, né, de mandar enviar a prévia e de não enviar a prévia. O que que eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que tomar cuidado no momento que eu for efetivar a prévia, tá? Por quê? Vamos colocar que hoje é dia 17/12 e eu vou mandar o meu arquivo XML lá no dia 25/12. Quando eu clicar aqui para efetivar a prévia, ele está com os dados que foram validados no dia 17/12. Então, se tiver mais informações que eu tenho que mandar, eu vou precisar, né, atualizar o meu arquivo XML para poder mandá-lo novamente, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado só com aquilo que eu vou é, fazer de envio de XML, se está tudo certinho com a documentação, ok? Para você fazer somente o envio do XML, basta você clicar na opção Enviar XML, tá? Lembrando que o portal ele tem um período que ele fica habilitado, né? Ele fica habilitado lá durante o primeiro ao quinto dia útil do mês, o primeiro dia do mês e o quinto dia do mês. Ele fica habilitado de 1 a 10, enfim, é conforme o cronograma de envio de faturamento da faixa extra luminar, tá? Nesse período, você vai conseguir clicar aqui no botão Enviar XML, vai clicar no botão setinha para cima, e em seguida você vai selecionar o seu arquivo para enviar ele lá para a operadora. Tá? Então aqui fez a validação, meu arquivo foi enviado com sucesso. Eu vou clicar na impressora e o sistema vai me dar a capa do lote com a chave e o protocolo do XML que foi enviado.
Caso você tente fazer o envio e o seu arquivo tenha alguma inconsistência, o sistema também vai fazer a validação e vai te dar inconsistência. E ao clicar na impressora, você vai ver que, não, que tem uma capa do lote sem chave e sem protocolo, e o erro vai estar aqui embaixo para que seja corrigido. Ok? Após o envio, clicando em pesquisar, você vai visualizar aqui que os documentos, né, o XML está o primeiro aqui que foi o com inconsistência, e esse daqui que foi enviado, ele aparece em vermelhinho porque ele está sem documento anexo. Eu tenho que anexar as documentações aqui do documento, do XML, tá? E como que eu faço isso? Então, aqui à direita, nós temos o botão para visualizar o arquivo XML que foi enviado. Se você não imprimiu a capa do lote no momento do envio, você pode clicar na impressora aqui para poder fazer a impressão da capa do lote novamente. Aqui você pode fazer o download do protocolo no formato XML, tá? Então ele está aqui o protocolo de recebimento no formato XML para que você possa utilizá-lo aí no seu software XML. Você pode imprimir um relatório sintético, tá? Então tem um relatório sintético para que você possa imprimir. E aqui no anexo, você vai anexar as documentações do seu lote, tá? E que documentações são essas? Todas aquelas documentações que você deve encaminhar para a operadora. Guia assinada, pedido médico anexado à guia, relatórios, enfim, toda aquela documentação associada à autorização do procedimento, eu tenho que anexar aqui. A capa do lote, a nota fiscal, se for um prestador que faz um pré-faturamento, eu vou anexar tudo aqui. Para anexar, setinha para cima, localizar o documento que eu quero anexar, vou clicar em adicionar. O documento foi anexado aqui ao XML. Eu posso anexar quantos documentos forem necessários, tá? Posso colocar um único documento com todos os beneficiários. Posso colocar um para cada beneficiário, tá? Lembrando que o documento não pode ultrapassar o tamanho máximo de 100 megabytes e não pode ser um documento compactado, tá? Então, eu tenho que essa possibilidade. Então, eu posso colocar quantos documentos forem necessários aqui, como eu falei. Ah, eu posso colocar um documento, separar para o beneficiário que eu atendi? Pode colocar um documento para cada beneficiário. Posso juntar tudo num único documento? Também pode. Não tem problema nenhum você juntar tudo num único documento. Ok? Depois, aqui à direita, eu tenho a engrenagem que fala a situação do arquivo. Então, o arquivo já foi recebido pela operadora e agora ele está verdinho, porque eu já anexei a documentação. E aqui eu consigo fazer um download de um arquivo CSV para que eu possa, né, visualizar aqui os valores que foram pagos. Então, eu faço o download dele aqui. Vamos abrir o documento. Então, está aqui. Ele vai trazer lá os dados da guia e o valor de cada guia que foi faturada. Beleza? Bom, o próximo modelo de envio de arquivo, né, de faturamento, é o faturamento dos atendimentos, para quem não tem a opção do envio de XML.
O faturamento dos atendimentos, ao clicar aqui, ele vai dar essa telinha para vocês, tá? Deixa eu remover esse lote aqui. Beleza. Então, a primeira coisa a se fazer é informar uma data final. Então, eu tenho que falar qual que é o último dia que o sistema vai olhar para as guias autorizadas para gerar o meu lote de faturamento. Então, eu vou colocar aqui, o recomendado é sempre colocar o último dia do mês, tá? Então, eu atendo o mês de novembro, vou faturar em dezembro. Eu atendo o mês de dezembro, vou faturar em janeiro. Então, de vou colocar aqui 30 do 11 e eu vou clicar no botão gerar lote e confirmar a geração do lote. O sistema vai olhar as autorizações aqui. E o meu lote foi gerado, tá? Gerou o meu lote aqui. Então, eu tenho aqui o número do protocolo, a data inicial, a data final que eu preenchi, 30 do 11. Reparem que aqui a minha próxima data inicial já é 1 do 12, tá? E a data da solicitação. E a situação que está aguardando o envio. A soma de todos os procedimentos dentro desse lote está dando esse valor aqui, 834 mil e pouquinho. Você vai clicar nesta opção aqui, ó, continuar conferência, tá? O Izinho, ele já vai mostrar para vocês todos os procedimentos que estão dentro do lote que vocês vão poder faturar, tá? Não necessariamente você vai faturar tudo, você vai faturar aquilo que é correto nesse mês, tá? Eu vou clicar aqui no caderninho para continuar a conferência. Ele me traz a telinha aqui do faturamento dos atendimentos. Então eu tenho aqui a opção por ordenação, tá? Por data de liberação, realizão, guia, senha, nome. Eu posso buscar aqui um beneficiário específico. Então eu quero só ver as guias deste beneficiário aqui. Então eu tenho outros beneficiários aqui, mas eu quero só ver as guias dele. Ok. Preencho ali, seleciono o beneficiário, recarrego a página e eu só visualizo as guias deste beneficiário, tá? Se eu quiser pesquisar somente uma guia ou uma senha específica, eu vou lá copiar o número da guia ou da senha, vou recarregar a página e eu vou visualizar somente esta guia, ok? A busca pelo médico executante ela está desabilitada. Aqui abaixo eu tenho o botão de ação, né, de modificar todos. Então todos eles estão com a interrogação, que é o não conferido. Se eu marcar o tiquezinho de conferido e confirmar, todos eles estarão conferidos. Se eu marcar o xizinho, eu removo todos do lote. E eu vou voltar na situação original, que é não conferido. E aí o que que vocês vão fazer? Conferência. Vou conferir a minha guia física com a minha guia eletrônica, para ver se está tudo certinho. Então, eu tenho a guia física lá, que foi solicitada autorização no dia 18 do 5, para esse beneficiário. O número da guia está certinho, a senha está certa. O procedimento nessa guia está certinho. Opa, mas a data aqui está falando que foi feito dia 18 do 5. E aqui na guia está falando que ele fez no dia 20 do 5. Então eu tenho que ajustar. Vou clicar aqui e vou marcar que foi feito dia 20 do 5, tá? À direita, o valor do procedimento já vai vir preenchido conforme a sua negociação, tá? Ele vai vir já preenchido conforme a sua negociação. O que que você poderá fazer? Você vai poder cobrar as despesas, né? Aquilo que foi complementar o atendimento. Lembra que eu falei? Eu não preciso autorizar a agulha, a seringa, o esparadrapo. Eu cobro em conta médica. Se eu mandei o XML, ele vai estar lá no XML. Se eu vou fazer o faturamento, eu vou cobrar aqui no faturamento. Então, se eu utilizei uma taxa, eu vou clicar aqui no caderninho da taxa. E aí, se eu tiver essa taxa no meu cadastro, ela vai aparecer aqui. Se eu não tiver, ela não aparece, tá? Então, eu vou pegar aqui a taxa, vou pegar aqui, por exemplo, que eu usei uma taxa de sala, sala de repouso. Beleza, então eu utilizei essa taxa, ele já traz aqui o valor da taxa, foi quantidade 1, finalzinho de mais, vai aparecer aqui embaixo,
eu posso cobrar outras taxas aqui se for necessário. Tá? Então, é aqui que eu vou cobrar toda a minha despesa no faturamento dos atendimentos relacionado a taxas diárias e gases medicinais. Fechei, o valor já foi inserido aqui, somado no meu total. Utilizei material e medicamento, então eu venho aqui no material e medicamento, vou lá no caderninho. Nesse caso, ele já trouxe carregado o material que foi autorizado na guia, mas eu também utilizei uma seringa. Opa, então seringa, vou procurar lá a seringa. Então eu utilizei essa seringa aqui. Beleza, sinalzinho demais. Se eu utilizei uma seringa, eu utilizei uma agulha. Então vou pegar a agulha. Ele achou a agulha, selecionei a agulha, vou adicionar. E vou inserindo todos os materiais e medicamentos utilizados no atendimento desse procedimento. Fechei, o valor já foi acrescido aqui no meu total. O outros aqui são outras cobranças, tá? Provavelmente para vocês vai estar até desabilitado. É que nessa base está habilitado aqui. Terminei de preencher, posso clicar aqui no não conferido ou clicar no tiquezinho verde aqui para conferir essa guia. E aí eu vou lá, zero a guia de outra despesa e eu imprimo a guia para poder anexar junto aos demais documentos desta guia do beneficiário. Vou para o próximo. Tá tudo certinho, não tem mais nada a fazer. Confirmo. Vou para o próximo. Opa, esse daqui, a guia eu vi que está sem assinatura. Se eu mandar uma guia sem assinatura, eu posso ter uma glosa por falta de assinatura. Então eu vou remover ela do meu faturamento. Esse outro aqui, eu tenho um eletrônico, mas eu não achei o físico. Opa, não achei o físico. Então eu vou deixar ela como não conferido. Eu não conferi ela. Tá só aqui, vou partir para o próximo. Vou lá conferir o próximo. E assim eu vou fazendo para todo o meu faturamento até chegar à última página lá que eu finalizar. Terminei de conferir. Eu tenho as opções aqui de conferências, né? Então eu quero só visualizar os itens que eu conferi. Então tá aqui os dois, três itens que eu conferi. Quero ver o que eu removi, que eu coloquei no xizinho. Então tá aqui. E eu quero ver o que eu não conferi e não confirmei. Tá tudo com interrogação, tá? Terminei de fazer o meu faturamento. Tudo certinho. Eu posso imprimir os procedimentos, tá? O anexo aqui tem a mesma função do anexo do lado de fora, então eu vou falar uma única vez pelo lado de fora, tá? E eu vou enviar meu lote. Confirma o envio do lote? Sim. E o sistema fala que existem itens não conferidos. Esses itens serão removidos do lote. Deseja enviar assim mesmo? Quais itens que vão ser removidos do lote? O que está com X e o que está com interrogação. E o que, que vai acontecer com esses itens se eu remover? Eles vão permanecer gravados aqui, tá? Porém, na próxima competência, se estiverem dentro da data de validade de faturamento, eles vão aparecer para faturar. Se vencer, eles não aparecem mais, tá? Vou confirmar. O meu lote foi enviado no valor de 18 mil. Agora eu tenho a capa do lote, com a chave ao protocolo, e tenho também o meu relatório sintético, tá? E agora eu vou clicar no Clips para que eu possa anexar as documentações do meu lote de faturamentos e atendimentos. Vou clicar em escolher arquivos, vou anexar lá um ou mais documentos, dependendo de como eu quero fazer, para que tudo fique certinho dentro do lote e a faixa S Luminar possa fazer o seu faturamento de acordo com aquilo que você encaminhou, tá? O que eu não posso fazer aqui, colocar documentos com tamanho maior que 100 megabytes e documentos com o mesmo nome e nem documentos compactados, tá? Então eu posso colocar da forma que eu desejar, um documento beneficiário, um único documento, três documentos, cinco, enfim. Eu posso fazer da forma que eu desejar, beleza? Bom, depois que eu finalizei o faturamento, foi lá para a faixa S luminar, o pessoal faz toda a análise de contas,
e fecha a fatura. Assim que a fatura é fechada, vocês recebem uma notificação que a fatura já está fechada e já está disponível para conferência, para que vocês possam conferir menu, fatura, relatório de faturas. Então, aqui no relatório de faturas, nós temos o filtro, né, os filtros para que você possa fazer a pesquisa, mas se você quiser, você pode clicar aqui no botão pesquisar e o sistema vai trazer para você todas as faturas dos últimos 3 anos, tá? Vamos entender aqui a nossa fatura. Vamos pegar uma fatura aqui. Deixa eu pegar uma fatura aqui. Vamos pegar essa daqui. Então, aqui nós temos o código da fatura, a competência da fatura, e quando a nota fiscal for atribuída, vai estar aqui o número da nota fiscal atribuída à fatura. A data da entrega da fatura, o vencimento da fatura, se ela é ou não uma fatura de revisão de glosa, a data do pagamento e a data da apuração, o valor que foi cobrado pelo prestador, o valor que ele vai receber depois da análise e a glosa quando houver glosa, tá? Aqui à direita nós temos a lupinha, que é o detalhamento da fatura. Então aqui ele traz os beneficiários que estão na fatura e tudo aquilo que foi faturado para o beneficiário. Então tem os dados da guia aqui em cima e os dados do faturamento aqui embaixo. Então tá aqui, ó, foi faturado um medicamento, não teve glosa, foi pago o medicamento. Taxa de aplicação, não teve glosa, foi pago. Outra taxa, não teve glosa, foi pago. Aí aqui embaixo teve um outro medicamento, aí eu tive glosa por material incompatível com o relatório. E aqui a mensagem do auditor, né, do analista de contas médicas, tá? Então, para que vocês possam já visualizar. Ainda dentro da lupa, vocês podem extrair um extrato sintético, tá? Você também pode gerar um extrato analítico, gerar um extrato de pagamento e também o relatório de serviços. Ok? Fechando aqui a lupinha, à direita nós temos o botão para visualizar o arquivo XML de análise de contas. Vamos aguardar aqui a geração do arquivo. Então está aqui o demonstrativo de análise de conta. Então esse arquivo aqui, se você quiser fazer o seu recurso de glosa via XML, é esse arquivo que você vai salvar para poder inserir ele no seu software de gestão de XML, tá? Que aqui tem lá o código da glosa e a descrição da glosa. Temos também o demonstrativo de análise de contas num PDF. Ele não vai abrir aqui, tá? Ele vai apresentar uma mensagem de erro, mas é um PDF com demonstrativo de análise de contas. Botão do i, que é as informações, né? São observações da fatura. Então aqui a Úrsula falou que essa fatura estava sem nota fiscal quando ela fez a análise. A nota fiscal foi anexada posteriormente. Quando chegar a época de você fazer a análise, o anexo à nota fiscal, se você trabalhar na modalidade pós-faturamento, você vai receber lá uma notificação, né, um e-mail da Fachesf Luminar, falando, ó, prestador, favor anexar a nota fiscal na fatura número tal. Então você vai pegar aqui na fatura, vai clicar no Clips, essa daqui está sem nota fiscal, tá vendo? Então você vai clicar aqui no Clips, vai clicar no sinalzinho de mais, tá? Deixa eu pegar uma que não tem nenhum anexo aqui, que fica mais fácil. Deixa eu ver essa daqui.
Beleza. Então, ela vai estar desse jeito aqui, sem nenhum documento. Você vai clicar no sinalzinho de mais. Já vai vir selecionada a opção nota fiscal, mas eu tenho outras opções aqui dentro. Se você quiser, você pode colocar uma observação. E aí você vai clicar na nuvenzinha aqui com a setinha para cima. Vai achar a nota fiscal no diretório do seu computador e vai clicar no disquete para poder gravar a nota fiscal na sua fatura, tá? Feito isso, a equipe da Faixa S Luminar já vai receber e vai atribuir a sua nota fiscal colocando o número dela aqui, beleza? Bom, eu tive glosa. Vamos pegar um exemplo aqui que eu tive glosa. Deixa eu achar uma fatura aqui para poder mostrar a glosa. Eu acho que essa daqui pega. Então, eu tive glosa, né, de 287,60. Aí, quando o pagamento, né, quando tiver a data do pagamento informada, o martelinho vai ficar habilitado para que você possa fazer o recurso de glosa. Você vai clicar aqui no martelinho e o sistema vai trazer aqui para você os itens que tiveram glosas, tá? Essa é uma das maneiras de fazer o recurso de glosa. A outra é você encaminhar um XML de recurso de glosa. Lá no botãozinho XML, tá como se fosse um XML normal. Então aqui ele trouxe os itens que tiveram glosas, tá? Então a gente tem aqui o número da guia do glosada, o beneficiário, o procedimento que foi glosado e o valor da glosa. Para fazer o recurso, você vem no valor unitário da solicitação, vai colocar um valor igual ou menor do glosado. Se eu colocar 1 centavo a mais, o sistema já fala que o valor total da solicitação não pode ser maior que o valor glosado, tá? Vamos fechar. Então eu tenho que colocar o valor igual ou menor. Vou clicar aqui na justificativa para que eu possa justificar o meu recurso de glosa e eu vou dar um OK. Vou para o próximo. Se eu quiser fazer um valor menor, é só eu colocar o valor menor da glosa e eu vou colocar a justificativa. Juliano, se eu não quiser colocar a justificativa, tem problema? Sim, tem. Quando você fechar sem preencher, ele fala que o preenchimento da justificativa é obrigatório ao realizar o recurso do item. Caso contrário, o valor do recurso será limpo. Deseja continuar? Se você marcar que sim, ele apaga o que você digitou, tá? Então eu sou obrigado a justificar todos os itens que eu estou recursando, beleza? Terminei de preencher, vou clicar na opção Próximo. Ele me dá a tela de resumo, onde eu posso anexar documentos no meu recurso de glosa, e eu vou finalizar a digitação do lote, e ele vai me dar a capa do meu lote de recurso de glosa. Beleza? Vou pegar um outro exemplo aqui. Vamos descer aqui, deixa eu achar uma outra glosa aqui, que eu quero mostrar uma outra situação para vocês. Toda vez que tiver essa mensagem aqui, ó, a fatura não possui itens para gerar o lote de recurso de glosa ou já existem lotes gerados para a mesma. Visualize os recursos de glosa gerados para o prestador. Essa mensagem não é um erro, tá? Significa que o prestador já clicou no martelinho aqui dentro da fatura, ou ele já iniciou o recurso de glosa e não finalizou, ou ele já finalizou o recurso de glosa, tá? Não é erro. Deixa eu achar uma outra fatura aqui. Vou pegar uma outra fatura aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Essa daqui só tem um item. Eu quero mostrar uma fatura que tem mais item para que você possa visualizar uma opção aqui. Vou mostrar nessa daqui mesmo, não tem problema. Eu tenho dois itens, né? Então eu vou colocar o primeiro item aqui.
Vou justificar, vou dar um OK. Vamos exemplificar que eu tivesse aqui 20 páginas com 200 itens, tá? Eu tenho um botãozinho aqui, salvar parcialmente. Sempre salvem parcialmente o seu recurso de glosa, tá? Vou salvar ele aqui só com esse preenchido e vou preencher o de baixo aqui com 10. Vou justificar, OK, e eu vou sair da tela sem salvar, beleza? Aí agora, se eu tentar fazer aqui o meu recurso de novo, ele vai vir aquela mensagem, olha lá, ó, que não possui itens para gerar o lote de recurso de glosa. Para que eu consiga continuar o meu recurso de glosa aqui, eu tenho que vir no menu e na opção recurso de glosa. Vou clicar aqui e pesquisar em digitação, que eu estava digitando o meu lote. Então, tem os dois aqui. Vou pegar lá o meu lote que eu estava fazendo agora. Olha lá, o primeiro que eu salvei ficou preenchido. O que eu não salvei, ele apagou. Então, sempre salvem parcialmente o seu recurso de glosa para que você não tenha um retrabalho, tá? Então, sempre salvem parcialmente o seu recurso de glosa. Terminei de fazer o recurso de glosa. Ah, esse aqui eu não vou recursar, eu vou acatar, tá certo. É só eu dar um próximo e finalizar a digitação do lote, tá? Beleza? Aqui ainda no ícone do recurso de glosa, vocês conseguem consultar, né, todos os recursos que foram feitos, tá? Eu posso recursar aqui pelo tipo. Ah, eu quero ver o que está aguardando liberação de pagamento. Vou pesquisar e ele me traz aqui os lotes que estão aguardando liberação de pagamento. Aí eu quero ver os lotes que foram liberados para pagamento já. Então, eu não tenho nenhum liberado para pagamento ainda. Eu quero ver o que está em análise. Então, vai mostrar todos os lotes que estão em análise, tá? Depois que o recurso de glosa foi analisado lá pelo Contas Médicas da FACES Luminar, você vai receber novamente um e-mail falando que a fatura do recurso de glosa já foi fechada e já está disponível para conferência. Você vai vir no menu, fatura, relatório de faturas. Aí eu posso marcar essa opção aqui, ó, somente com revisão de glosa. Então ele vai mostrar só as faturas que são de revisão de glosa. Ela vai estar destacada com sim aqui, tá? E aí você vai fazer a conferência dela normal, exatamente como se fosse uma fatura normal, tá? A única diferença é que ela é uma fatura de revisão de glosa. Então tem todos os dados, você vai conseguir clicar na lupinha, gerar todos os relatórios aqui, tá? Visualizar o porquê que teve uma glosa mantida, tudo direitinho. Aí você vai falar assim, opa, o Juliano falou que quando tiver a data do pagamento eu tenho glosa, é só eu clicar no martelinho para eu fazer o recurso. Eu vou recursar, né, essa revisão. Aí o sistema fala que não é permitido criar um recurso de glosa através de outro recurso de glosa. Para criar um recurso de glosa, selecione a fatura original. Ou seja, eu não posso fazer um recurso do recurso. Eu só posso fazer um recurso da fatura original, tá? Então, se eu tive glosas mantidas, eu vou ter que entrar em contato administrativamente com a FACESP Luminar para verificar o que pode ser feito. Beleza? Bom, pessoal, finalizamos então aqui a nossa apresentação, né? Falamos aqui das autorizações, dos botões, do faturamento do recurso de glosa. E a partir de agora, fica aqui um espaço para que vocês possam tirar dúvidas, tá? Caso vocês tenham, diretamente aqui no chat. Quem tiver com o microfone, basta ficar na mãozinha do Google Meeting, só para eu poder saber uma ordenação aqui, se tiver mais de uma pessoa querendo fazer a sua pergunta, para habilitar o microfone, tá? E fazer a sua pergunta. Caso vocês não tenham dúvidas e já tenham, né, que sair da sala para fazer as suas atividades, fiquem à vontade. Eu já deixo desde já aqui o meu agradecimento a vocês pela participação, tá? Peço desculpa por algum inconveniente e informo que assim que a gravação estiver liberada, a gente vai pedir para que a Luminar, né, a faixa Luminar, deixe isso disponível para vocês com material de apoio, tá ok? Fiquem à vontade aí por fazer as suas perguntas, caso tenham.
Nenhuma dúvida aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Bom, então, como não há dúvidas, estou encerrando aqui então a nossa reunião de hoje, tá? Deixa eu parar o compartilhamento de tela aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Tenham todos aí uma excelente semana e informo a vocês que o grupo, juntamente com a faixa S Luminar, estará lá à disposição de vocês, dúvidas durante o processo da utilização do sistema. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada.